Boa tarde, meus amores, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma aula, tá? Nesta linda terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, certo? Sejam bem-vindos, que Deus possa nos abençoar e nos proteger, certo? A nós e a nossos familiares também, tá bom? Então, vamos dar início com a nossa aula de matemática, tá? E a gente vem falando na nossa aula de matemática sobre medidas de capacidade, não é isso? Nós já vimos duas medidas de capacidade. E hoje a gente vai ver a terceira, tá? É um assunto completo, assim, é um todo, mas que te dividiu em três partes, que é para vocês entenderem melhor, tá? Então, a gente já viu a medida de capacidade, o litro e o metro, né? O litro que é representado por um L maiúsculo e o metro que é representado por um M maiúsculo, tá? O que é que a gente encontra no mercado, no comércio, em metro, tá? O que é que eu vou ao comércio e compro em metro? Tecido, corda, que mais? Cordão. Existem vários produtos, arame, mangueira, todos esses, fita, né? E quais materiais, quais instrumentos eu uso para medir esse produto? Eu posso usar a trena, a fita métrica, o metro articulado e a régua, tá? Esses daqui são os instrumentos que a gente utiliza para medir o produto em metro, tá certo? E em líquido? Qual o instrumento que eu vou usar para medir um líquido, né? A gente viu na atividade que existem essas jarrinhas, até copinhos, que aqui, ó, tem uma medição, e aí eu vou poder saber a quantidade de líquido que eu estou utilizando, que eu vou precisar. Geralmente, a gente necessita de uma medida dessa, de uma jarrinha dessa, quando a gente está fazendo a receita, né? Porque tem receita que as medidas têm que ser precisas. Então, se eu vou fazer um bolo, eu preciso de 250 ml de leite, né? Então, eu tenho que medir numa jarrinha dessa ou num copo de medida, tá bom? Hoje a gente vai ver o quilo. Quais produtos a gente usa essa medida de capacidade, tá? Quais? Quando a gente vai comprar carne, arroz, feijão, né? Açúcar. Até a gente, para a gente saber o nosso peso, a gente é quilo, tá? Eu tenho 10 quilos, 50 quilos. E aí é em quilos. E qual é o símbolo do quilo, tia? O do litro eu sei que é um L. O do litro, do metro eu sei que é um M. E do quilo? Meus amores, é um kg. O K maiúsculo assim e o G minúsculo, tá? Quilograma, que é a mesma coisa de quilo. E o símbolo do quilo, do quilograma, é o kg, tá certo? Então, eu vou dizer para vocês, comprei 2 quilos de carne. Então, eu vou usar o número 2 e o kg, tá? Aqui, ó. 2 quilos, tá? Eu não vou escrever essa palavra toda, eu vou abreviar e vou usar só as letras que simbolizam ela, tá certo? Então, eu comprei 2, o número 2 quilos, kg, quilogramas de carne, tá certo? E quais produtos, tia? Como tia já acabou de falar. Carne, feijão, arroz, açúcar, o sal, o leite, todos eles são vendidos. O leite em pó, tá, gente? Porque também tem o líquido da caixinha, né? Não. O líquido da caixinha é em litro, é o L. O em pó, que é no saquinho, é quilograma, tá? Eu posso comprar ele em quilo. Então, arroz, feijão, açúcar, farinha, carne,
macarrão. Tem muitos produtos que a gente encontra ele no mercado, no comércio, em quilo, tá? Então, no litro, eu preciso de uma jarrinha ou de um copo de medida para medir a quantidade do líquido, certo? Se eu quero saber em metro, eu uso a trena, a fita, a métrica, a régua ou o metro articulado, ok. E quando eu quero pesar algum produto, o que é que eu uso, tia? A balança, tá? A balança é o instrumento que a gente utiliza para saber o peso dos produtos, ou até mesmo o nosso, né? Quem nunca não subiu numa balança? Alguns fogem, outros não, mas acho que todo mundo já subiu em uma balança para saber o seu peso atual. Então, o instrumento de medida do quilograma é a balança, e aí tem vários modelos, tá? Essa aqui a gente usa mais para a gente se pesar. Essa aqui, ó, a gente vê muito nos mercados, né? Essa daqui também, ó, é para a gente pesar pessoas, tá? Aqui também a gente vê no mercado, nos açougues, nas mercearias. Então, o instrumento de medida do quilograma é a balança. Esse é o instrumento utilizado para saber o peso das coisas, dos produtos ou das pessoas, tá certo? Tia vai ler só esse trechozinho que tá aí na página 273, tia esqueceu. Página da atividade 273, tá? O quilograma é a unidade de medida utilizada para medir a massa, o peso. Para simplificar, usamos a palavra quilo, porque quilograma é muito grande, tá? E o símbolo do quilograma é o KG, que tia já mostrou. KG, tá? Pronto. A gente já falou sobre isso. Observem a imagem que nós estamos numa... como é que eu vou chamar isso? Uma quitanda que vende frutas e verduras, né? Esse lugar aqui. Aí, ó, o rapaz vai usar a balança para pesar o produto que o senhor vai comprar. No primeiro quesito, você já vai explicando, porque você já vai falando, fazendo e entendendo melhor. Que tipo de balança você utiliza para medir seu peso? Então, qual é a balança que você utiliza? Você utiliza essa aqui compridinha, essa ou essa. Então, você vai ver qual que você usa para saber o seu peso e circula, tá bom? A gente vai para a página 274 e você vai observar que no segundo quesito, Clara e Sandra estão verificando quanto pesam. Marque um X na que tem um X quem tem o maior peso. Então, uma tem 38, tá marcando aqui, ó. E a outra 40. Qual que é a mais pesada? Qual que tem o peso maior? Presta atenção e aí você vai fazer um X na menina que pesa mais. Observe a balança e escreva qual é o peso da carne. Aí aqui, ó, essa é uma balança digital, tá? E tá marcando aqui, ó, 1 quilo. Aí você coloca o número 1 e um KG, tá? Que é o símbolo do quilo. Renato vai comprar um frango. Que unidade de medida ele vai usar? Ele vai usar o litro, o metro ou o quilo para comprar um frango. Ele vai chegar lá e vai dizer assim, eu quero um litro de frango, 1 metro de frango ou 1 quilo de frango. Aí você vai ver aqui, vai circular a resposta correta. Continuamos na nossa atividade na página 275. E aqui você vai completar as frases com as unidades de medida a seguir. Esta corda mede... A corda é metro, litro ou quilo? Metro, né, tia? Já falou. Aí você escreve a palavrinha metros. Eu peso 38 quilos. Você escreve a palavrinha quilos. Esta garrafa tem 5... É líquido, então é litro de água, tá certo? Pesquise em jornais, revistas, folhetos de supermercado ou na internet imagens de produtos que podem ser comprados por quilo. Então, produtos comprados por quilo, onde o seu peso é medido. Aí você recorta uma imagem, duas, quantas você quiser e cola aqui, ok?
Essa é a nossa atividade de matemática de hoje. Façam ela com calma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, tia tira essa dúvida. Tá? O que não pode é guardar a dúvida. Tá certo? Então, fiquem com Deus e até já já. Que vai dar aquele tempinho para você fazer a atividade. Tá certo? Ó, beijos e até daqui a pouco.